Nosso dia 1 do Papo em Consciência, e é uma série de lives que a gente está fazendo, 5 lives, para conversar um pouco sobre consciência, trazer expansão da consciência, e convidados especiais a gente terá nos próximos dias. Hoje o bate-papo vai ser a gente aqui comigo, para conversar um pouquinho sobre um assunto interessante. Eu estava uns dias atrás pensando sobre isso, né? Reconhecendo que não todos, mas alguns dos meus clientes chegam para atendimento numa situação de desespero, numa situação de eu não aguento mais. E aí me veio na cabeça assim a pergunta: por que, até anotei, por que o ser humano só se movimenta quando sente dor, quando tem sofrimento? Boa noite, queridas. Beijo, gratidão por chegarem aqui, os que chegarem no futuro também, sejam bem-vindas. Lembrando que hoje é a primeira live de 5 lives, a gente vai ter live toda semana. Amanhã a gente tem a Kedna convidada, depois a gente tem a Naédia, a gente tem a Ingrid e a Ana Caracas, certo? Então a gente está numa série de lives para trazer, um papo consciente aqui para vocês, tá bom? Quem não me conhece, mas chegou aqui, alguém mandou um aviãozinho para você, sejam bem-vindos. Eu sou Tuila Cláudia, terapeuta integrativa, facilitadora de consciência, uma buscadora da regeneração do meu ser. Uau, esqueci minha água, mas bora lá. Não esqueci as minhas anotações. E aí, como vocês estão? Vocês já te fizeram essa mesma pergunta que eu? Por que o ser humano só se movimenta quando está sentindo dor, quando tem catástrofes, quando tem sofrimento? E um livro que eu li, que é O Caminho do Xamã, é sobre os xamãs toltecas do México, e ele fala desse vício em sofrimento, como nós seres humanos acabamos por ter o vício em sofrimento. E esse vício em sofrimento acaba sendo o fator de chute na bunda. Esse nome científico. De chute na bunda, assim, para você começar a se movimentar. E isso é uma das coisas que mais atrapalha a nossa expansão da consciência. E se a gente está consciente, a gente simplesmente escolhe, a gente simplesmente vai e percebe que tem algo melhor pra gente, percebe que tem algo mais expansivo pra gente, e a gente vai lá e muda, e sabe que vai ser desconfortável, e sabe que vai ser algo novo, mas não tem medo disso, simplesmente vai, se mantém no movimento. Só que aí eu trouxe alguns pontinhos interessantes pra gente conversar das causas do porquê nós, seres humanos, ainda só mudamos quando estamos apertados, em sofrimento, em dor. Bem-vinda, Camila, bem-vinda, Ingrid, bem-vinda, Alcineide. Inclusive, quinta-feira tem live com a Ingrid aqui. Um tema muito lindo. Bem-vindo, Evanildo. Então, por que o ser humano, sem enrolação, só se movimenta através da dor? Um ponto interessante é a dor como catalisadora. Enquanto tudo parece bom, o nosso cérebro, ele funciona a partir do mínimo esforço, precisa gastar menos energia, precisa prever os acontecimentos,
a mente, tá? Para ser mais direta, que a nossa mente, ela sempre vai buscar o mínimo esforço. Ela sempre vai buscar o ficar relaxado, né? E isso, gente, a gente parece que faz parte da nossa formação como ser humano, mas isso foi algo domesticado, né? Isso foi algo implantado na gente. O ser humano sempre foi nômade nos primórdios, né? Buscando, criando, sendo criativo, sendo intuitivo. Mas com o passar do tempo, a gente foi se colocando nas caixinhas, querendo se organizar como sociedade, e isso para progresso é maravilhoso. Mas a gente acabou também ficando preso à caixinha da nossa mente. E isso gera o menos esforço possível, né? Então, um dos primeiros causadores desse não movimento, desse vício do sofrimento, é a crença, é o implante de que a dor é catalisadora de mudança. Vocês já ouviram algo tipo assim, sem dor, sem ganho, sem esforço, sem ganho, eu tenho que batalhar muito para conseguir o que eu quero, tipo essas coisas, né? E só que vamos para um outro ponto, olhar para um outro ponto. Por que a gente precisa sofrer tanto para escolher mudar? Verdade, isso é algo leve para você? Verdade, isso é verdadeiro para você? Verdade, você escolhe apenas mudar a sua vida ou criar uma vida expansiva, um relacionamento incrível, um corpo incrível quando você sente dor? A gente está usando a busca por melhora como a gente faz quando está sentindo dores no corpo, né? A gente vai remediando as coisas, a gente vai buscando um remédio. Aquela coisa de só ir ao médico quando o negócio estiver muito feio, né? E aí o estrago é maior, tá? Interessante ponto de vista. Certo? Então a gente acaba usando esse mesmo mecanismo de só ir ao médico quando tá doendo muito, quando tá insuportável, para também nossa expansão da consciência. E aí é quando a gente cria dívida para criar dinheiro, a gente cria uma dor no corpo para olhar melhor para o nosso corpo. A gente cria, sei lá, um término de relacionamento para começar a se amar. Percebe como a criação da sua vida pode estar baseado nisso? Será que para você mudar, para você ir mais longe, você está criando primeiro a destruição, o caos no sentido mais popular da palavra, né? Está criando primeiro isso? Túlia, porque eu estou escolhendo dinheiro na minha vida. Você está criando a dívida para ter dinheiro porque você acha que tem que ter muito esforço? Você está criando o ser demitido para começar a fazer sua transição de carreira? Gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho várias. Que eu fiz, né, a transição de carreira, meio que assim. Quando eu estava trabalhando em escola, né, minha formação é em música, eu já trabalhei em escola para criança, escola de música, escola sendo professora de música para crianças de 0 anos até 18, 19 anos. Eu achava que eu não podia perder aquele emprego. Eu achava que eu tinha que ficar naquele emprego, porque era a melhor coisa que acontecia na minha vida. Era a melhor coisa que podia acontecer, é um emprego estável, apesar de ser CLT, né? Pode pôr todos os pontos de vista sobre isso. E eu ficava ali, infeliz,
Sabe, quando eu percebi que eu não estava feliz ali, quando eu ficava contando o tempo para ir embora. E eu disse, cara, não dá. Eu estou enganando quem aqui? Outra pessoa podia estar aqui no meu lugar fazendo um negócio muito melhor do que eu. Sabe? Eu não estava mais afim de dedicar o meu tempo, eu não estava mais afim de dedicar o meu dinheiro, investir em conhecimentos, em cursos para aprimorar a minha carreira de educadora musical, que eu tinha feito muito. Eu estava afim de investir em curso de reiki, me formar reikiana. Eu já era reikiana, né? Na época eu estava com a gana de investir em Theta Healing, sabe? Em livros, em outras áreas da minha vida, não mais para a área de música. Então eu disse, cara, eu tô enganando quem? Só que eu tinha um ponto de vista desses, de que eu precisaria destruir para construir. E aí o que foi que aconteceu, né? Já estava numa situação muito difícil, minha, né? Eu comigo mesma, estava me obrigando a fazer aquilo, parou de ser algo delicioso, parou de ser algo divertido. Hoje eu ainda ensino a crianças e também jovens, adultos e idosos música. Hoje sim é divertido, eu consegui encontrar um lugar de diversão aí. Mas na época era um negócio sofrido. E aí eu ia me boicotando. Eu não fazia as coisas direito, eu acabava chegando atrasada, não porque eu queria, mas inconscientemente eu estava destruindo a minha reputação na escola para que eles me demitissem. Porque eu acreditava que eu precisava destruir uma coisa para construir outra coisa. Eu acreditava que eu precisaria da dor, do desemprego, para aí sim mudar. Então, eu achava que eu precisava de tudo isso. Só na catástrofe, só no aperreio, só quando tiver um incêndio é que eu vou me movimentar para fazer aquilo que eu sei que eu amo. Entende? Como eu estava criando a minha realidade a partir disso. Eu poderia não ter passado pelo que eu passei. Eu poderia não ter destruído a minha reputação. Poderia simplesmente ser honesta e dizer, não quero mais ficar. Mas eu acreditava nisso. Então, reflita. Aonde que você ainda está criando a sua vida a partir de eu tenho que destruir, eu tenho que me movimentar a partir do sufoco. Tá? Que aí é acreditar que a dor precisa ser o catalisador da sua mudança. Segundo, o nosso cérebro, ele foi condicionado e programado para poupar energia. Cérebro no ponto de vista de evolução, tá? A gente sempre está antecipando as coisas para não correr risco. No nosso cérebro, assim, a gente... eu vou ficar paradinha aqui onde eu tô, porque se eu cruzar a rua, eu posso ser atropelado, né? Isso eu tô levando pro extremo da coisa, tá? E aí, é esse ponto de... Esse cérebro que funciona a partir do poupar energia, porque assim eu preciso sobreviver. Para sobreviver, eu tenho que poupar a minha energia, né? Poupar as minhas ações. Eu tenho que prever sempre as coisas. Né? Então nós somos programados para evitar os riscos, poupar a energia. E a mudança, a gente tem muita crença de qualquer tipo de mudança seria um risco, seria algo perigoso. Mudar o que já está estável é perigoso. Mudar parece insano, e é. Quando a gente fala assim, a pessoa mantém uma mágoa de um parente, mantém uma mágoa de um relacionamento, porque ela acredita que sem aquilo ali ela vai estar desprotegida. Isso a nível subconsciente. É insano, mas a gente faz isso.
certo? E aí a gente vai buscando o mínimo esforço, porque, cara, expandir a consciência, expandir a nossa percepção, ser um adulto da consciência e não uma criança, é desconfortável. Exige uma disposição de estar em vulnerabilidade. Quantas pessoas eu pego em atendimento que eu vou fazendo as perguntas e a pessoa não se vulnerabiliza. E aí, assim, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso trabalhar de uma forma terapêutica em alguém que não está se vulnerabilizando? É desconfortável, é um risco na nossa mente a gente ir atrás dos pontos de dor. É um risco na nossa mente a gente cavucar as nossas mágoas, cavucar as nossas dores, porque vai exigir esforço e o nosso cérebro ele foi programado para o mínimo esforço. Deixa do jeito que tá. E aí vem, o movimento só acontece quando o desconforto da permanência é maior do que o medo da mudança. E aí sim você escolhe mudar. Quando você já está no extremo. Gente, eu tô falando você, mas se você não se identificar com isso, não compra isso para você, tá? Mas eu tô trazendo essas reflexões. Quando o desconforto de ficar aí onde você tá, remoendo, desconfortável com sua vida, desconfortável com o seu trabalho, desconfortável, quando o desconforto de permanecer começa a ser maior do que o medo de mudar, aí você escolhe mudar. Aí você escolhe o que eu posso fazer, para onde eu vou. Não estou mais suportando. E agora, o que eu faço? E aí é quando as pessoas vêm para mim e buscam um atendimento de tarô, por exemplo. Não sabem mais o que fazer. Mesmo dizendo, creio nisso, naquilo outro, nunca acredito nisso, a pessoa senta na minha frente e diz, eu nunca acreditei em tarô. Aí eu olho para ela assim, por que você está aqui? Porque o desconforto de permanecer onde ela está maior do que o medo de buscar a ferramenta. Entende? Será que a gente ainda precisa escolher a partir disso? Será? Verdade, você precisa ainda escolher a partir disso? De estar desconfortável para desconforto da sua roupa, para você tirar e vestir uma outra roupa. 3.3. Crenças limitantes, medo do novo. Medo de vulnerabilizar. Essa aqui eu já meio que falei, né? A gente é cercado por formas de pensar essa realidade, forma dessa realidade funcionar, de que mudar é errado, de que mudar você pode fracassar, o medo do fracasso é muito forte, e aí é melhor ficar onde tá porque é mais seguro. Gente, pelo amor de Deus. Que insanidade! A gente quer segurança, verdade? O planeta, a natureza nos mostra o tempo inteiro que a vida ela é caótica, a vida é mudança, né? Tem uma música do Danny Black que ele fala assim: lembre que nada além da mudança é, nada além da mudança é, a dança eterna é a mudança. E ele fala isso, né? A vida ela é a mudança, a vida ela é movimento. A gente querer estabilidade, verdade, você como um ser infinito quer uma estabilidade? Ou você quer um movimento de crescimento, um movimento de todo o tempo estar empolgado pela vida, todo o tempo estar dizendo qual é o próximo, qual é a próxima aventura, me mostra quem serei eu amanhã, quem serei eu daqui a 10 anos, porque a mudança ela faz parte da nossa natureza e da natureza que nos cerca. Mas a gente, infelizmente, a gente não é como as árvores que
que mesmo cortadas, mesmo podadas, elas são pura generosidade. Não somos que nem as árvores que entendem que um galho que precisa ser podado, ele vai criar mais vida a partir dali. Que um tronco que é cortado de uma árvore vira matéria orgânica para o solo, a matéria orgânica mais nutritiva para o solo. E a gente querendo manter as nossas árvores em pé o tempo inteiro, não mudar, não mudar, não mudar. A coisa mais insana é a gente querer algo diferente, fazendo a mesma coisa. Né? Se eu não me engano, é Einstein que fala isso. Né? Então, essas crenças de medo de mudar, não, é melhor ficar onde está, não, é melhor ser sempre do mesmo jeito, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, não somos estáticos, somos um caos, um caos que cria movimento no mundo, né? E o buscador e quem escolhe expansão de consciência entende isso e escolhe mudar a partir dessa expansão, de entender que, nossa, aqui não está mais expansivo para mim, o que eu posso fazer? Para onde eu vou? E aí entram as ferramentas de Access Consciousness, né? E aí entram as ferramentas que a gente aprende numa classe de barras, que é quando a gente faz a pergunta para acessar as possibilidades. Tá com medo da mudança? Sabe que tem um peso no coração, tem algo ali insuportável, mas você teima em colocar debaixo do travesseiro, achando que a noite vai mudar, vai vir a fadinha da estabilidade, tirar ali e você vai ficar tranquilo e confortável? Você faz uma pergunta, sai daquela piscininha de merda que você tava, de sofrimento, começa a olhar as possibilidades. Verdade, eu preciso ficar estático. Verdade. E o mais insano, galera, a gente acha que a gente não tem o poder de criar a nossa vida. A gente acha que o passo além da perna a gente não vai dar conta. Não, porque eu não posso fazer tal coisa, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque fulano de tal não deixa, porque é contra as minhas crenças religiosas. Sendo que o passo maior do que a perna é o lugar da mudança. Cris, boa noite. Thaís, boa noite. Sejam bem-vindas. O passo maior do que a perna é expandir o seu mundo para você acessar algo mais grandioso. Sabe? E é desconfortável, porque vai fazer você criar mais. Aí chegam pessoas para mim e falam assim: eu quero fazer tal curso. Né? Aí, ponto de vista interessante, que o curso é caro. Ponto de vista interessante. Mas será que isso não é o passo além da perna que vai te fazer criar mais para sua vida? Ou você está querendo ainda criar algo diferente a partir de fazer sempre o mesmo, meu amor? Isso está funcionando para você? Seja assim, não precisa falar para mim não. Seja honesto consigo mesmo. Isso está funcionando? Isso está te deixando feliz todos os dias, acordando feliz? Ou chega um determinado dia e você diz: poxa, parece que tem algo que eu precisaria estar fazendo, mas eu não estou fazendo. Minha vida poderia estar muito melhor, mas o que está acontecendo? É um vazio dentro de mim. Eu escutei isso várias vezes em consultório, né, em atendimento. Tuíla, eu sinto um vazio. O que você não está acessando de você que você está sentindo esse vazio?
Tá faltando você na sua vida. Tá faltando o seu prazer de se ter, de estar na sua pele. E como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Às vezes é dando um passo maior do que a sua perninha. E não, gente, não vai doer. Desconforto maior é ficar parado, né? E aí, trazendo novamente a música do Danny Black, né? Ele fala: lembre que nada além da mudança está, nada além da mudança está, a dança eterna está na mudança. Tá? Vamos pro quarto ponto aqui. E aí o quarto ponto dessa insanidade do ser humano de só buscar movimento quando tá caos, catástrofes, dor, sofrimento, é a cultura da urgência e do drama. Eu acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso, né? Valorização social da superação da dor e criação de mérito. E isso reforça a crença de não poder mudar na leveza, pelo prazer e pela inspiração. Resumindo, essa cultura de drama, essa cultura de valorização das coisas sofridas, essa cultura que bate palma toda vez que alguém vai chorar suas pitangas, faz com que a gente se mantenha nesse ciclo de dor, de achar que nada na nossa vida pode mudar a partir da leveza, nada na nossa vida pode mudar a partir do amor. Você não pode escolher nada na sua vida, você não pode escolher riqueza, prosperidade, um relacionamento fodástico, você não pode escolher um corpo incrível, você não pode escolher uma profissão que te dê dinheiro e amor pelo que você faz, porque tem que ser difícil. Beijo, Nádia. Eu só vendo o povo lindo chegando aqui, né? Cibele também. Compartilhem a live. E aqui é só o primeiro dia de 5 dias. Estão ligados, né? Vão preparando aí as orelhas para ouvir esse papo. Tá? Que outra insanidade da gente de valorizar o sofrimento. O que você sente quando você vê alguém que diz: a minha vida foi super de sofrimento, eu consegui enriquecer através de muito sofrimento? Gente, o que é isso? É assim que você quer criar a sua vida? Você quer estar lá no pedestal, mas todo trucidado, sem forças nem para comemorar? Ou você não pode comemorar porque isso é errado, né? As pessoas não vão aceitar que você comemore porque você tá bem, tá feliz, né? E é tão interessante, isso é tão sutil, e só quando a gente tá com as anteninhas da consciência ligadas, só quando a gente tá em permissão, a gente consegue perceber, né? Se a gente fala, né? Uma vez eu estava conversando, até nos nossos encontros lá dos 30 dias de Fazendo as Pazes com o Dinheiro, eu conseguia sentir a energia. Eu falando de, nossa, como a minha vida tá incrível, eu senti uma sensação de paz. As barras, elas me trouxeram esse presente. As barras de Axis, esse presente de perceber que, ok, tem uma situação interessante acontecendo. Por exemplo, sábado eu fiquei no prego com o carro. O carro simplesmente não quis mais funcionar. Né? E aí acontece a situação, eu disse, ok, se requer aqui, o que é isso que eu faço com isso? Posso mudar isso? Como eu posso mudar isso? Ok. E aí as pessoas que estavam assim, mas Tuila, tu tá tão tranquila, eu pensei que você ia gritar, chorar, espernear, reclamar. Eu disse, eu escolho facilidade, alegria e glória, porque eu não fiz só uma classe de base, não, fiz 3. Aprendi 3 vezes na classe de barras e escolhi. Não, gente, a gente resolve,
sabe? Sair desse lugar de ter que ser sempre no aperreio. E as barras têm trazido isso pra mim. Inclusive, gente, quem tá em Fortaleza, vem pro domingo, dia 13, é 13, né? Dia 13, que vai ter lá 30 minutos, se você pode correr as suas barras. Ah, eu quero conhecer o que são essas barras, o que tanto a Tuila fala. Tem um interessante ponto de vista que é caro a sessão, não quis pagar a sessão completa. É uma ótima oportunidade para você sentir a energia das barras. Vão ter facilitadores incríveis, praticantes incríveis, uma palestra gratuita, um domingo de manhã delicioso, sabe? De expandir realmente a sua consciência. E você pode também experimentar as barras. Tá lá, disponível para você. Apenas R$50, você corre lá 30 minutos de barras. Quer experimentar um outro processo corporal? Você paga mais R$30 e você experimenta um outro processo corporal que também expande muito a nossa vida. Tá? Isso são escolhas em facilidade, alegria e glória, escolhas em consciência, mas que talvez você não esteja escolhendo porque é fácil demais. Tem que ser no sofrimento. Não, porque não pode a pessoa simplesmente tocar no ponto da minha cabeça e eu acordar de manhã, assim, me sentindo feliz. Não, eu tenho que buscar a felicidade com o suor do meu corpo. Se você não precisasse mais disso, as barras é um puta convite para abrir a porta dessa possibilidade. Tá? E assim, não acredite no que eu falo, vão experimentar. Eu falo a partir do sentir da minha vida e nas coisas que eu vejo acontecendo com meus colegas praticantes, com meus alunos das barras, com os meus pacientes de barras. Então, mas não acredite em nada disso, vai, experimenta, certo? E tem o último ponto, né, que é como seria a gente começar a movimentar a nossa vida. Tô olhando o horário que eu já atendi. Começar a experimentar e criar as nossas vidas a partir desse expandir a consciência, a partir do despertar dessa consciência, do entender que, nossa, eu não preciso mais pagar os meus pecados, criando dívida, criando doença no meu corpo, criando peso no meu corpo, criando ansiedade, depressão. Eu não preciso mais essas doenças da alma, sabe? Que isso daria uma outra live. Não preciso mais disso. Eu posso escolher apenas expandir minha consciência. Eu posso escolher apenas porque eu me amo tanto. Sou tão grata por mim, pelo ser único que eu sou no mundo. Será que não tem uma possibilidade diferente de viver? Tem que ser apenas essa? Sabe? Não precisa mais esperar a dor para escolher algo grandioso. Não precisa mais buscar a transformação da sua vida a partir depois que chega a catástrofe. Você vai querer reformar a sua casa só quando ela já está desabada, já desabou tudo. Entendeu? Só quando você já entrou em surto psicótico, quando você já está em altíssimo sofrimento, porque, gente, uma pessoa em sofrimento... eu estava vendo uma vez, né? Eu não sei se eu falei aqui em live ou foi num outro encontro, mas eu estava num atendimento aqui na minha sala e uma moça, não vou contar a história toda, mas uma moça lá embaixo começou a gritar, espernear, porque um carro estava estacionado na frente da vaga e era o carro da minha cliente. E ela começou a gritar, espernear e xingar. E eu apareci, não era o meu carro, mas eu apareci, minha cliente ficou na sala, eu apareci, levei todos os xingamentos do mundo. Ok, entreguei a chave, tirou o carro e ela saiu. Mas, gente, para pensar.
absurdo, que absurdo, quem é que tem razão? E pessoas que estão felizes nas suas vidas, pessoas que estão saudáveis em mente, corpo, alma, emocional, não fazem isso. Pessoas que estão saudáveis holisticamente não fazem isso. Um ser em sofrimento. O que ela estava pedindo ali, chamando a minha atenção? Que ela só sabia fazer a partir de me xingar. Sabe? Pessoas em alegria de viver não fazem um alvoroço na vida do outro, não destroem a vida das pessoas. Sabe? E só quando a gente começa a perceber que existe o divino em todos nós, e existem mentes adoecidas, corações em pedaços, a gente consegue olhar para um outro que nos xinga e dizer, nossa, é um ser que está em sofrimento, que eu posso contribuir com essa pessoa. Sabe? E isso é estar escolhendo consciência. Você, na consciência e buscando o seu equilíbrio, você não destrói a vida do outro e nem destrói a sua vida. Você constrói. É aquela metáfora, né? De construir pontes ao invés de muros. Construir pontes ao invés de quebrar muros. Destruir as vidas, as casas dos outros. Entende? Então, que a gente possa, né, que esse convite de bate-papo na consciência, em consciência, possa ser um convite para que a gente comece a olhar para a nossa vida e escolher a partir de consciência, escolher expandir a nossa consciência e escolher a partir do eu mereço isso. Eu não preciso criar mérito de conseguir algo grandioso na minha vida criando sofrimento. Eu não preciso do aplauso da mídia, da plateia, do Luciano Huck, dizendo, como você é merecedora porque você sofreu tanto. Eu não preciso disso. Eu escolho criar minha vida a partir de facilidade, alegria e glória, que é o mantra de Access Consciousness, que a gente aprende na classe de barras. E vocês podem sentir a energia do Access Consciousness domingo. Certo? Então, esse é o convite. E amanhã, nesse mesmo horário, das 18 horas, a gente terá um super bate-papo com a Kedna, que também é facilitadora, praticante de barras, terapeuta, um ser fantástico, né? Artesã também, que foi a minha primeira professora de barras, né? E eu convido vocês a estar aqui, liga aí o sininho, bota o alarme para tocar, manda essa live para as pessoas, porque essa aqui é convite para que vocês estejam em todas as lives da semana, para a gente já acessar essa energia de começar uau, tem uma possibilidade diferente para minha vida. E nesse portal, né, portal de 7/7, sabe? O que mais está disponível para a gente? Certo? Ó, um beijo a todos vocês. Compartilhem, comente o que fez sentido para você. Comente se você sentiu aí um puxãozinho de orelha, de leve. Se você vai no domingo, se você já conhece as ferramentas de Access, se você percebeu que você está criando sua vida a partir da dor. Comenta aí. E a gente se encontra amanhã com a Kedna para bater mais um papo em consciência. Tchau, tchau.